Amém, queridos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Que essa paz possa inundar o seu coração, amém? Eu acredito que o que o mundo tem precisado hoje é dessa paz que excede todo entendimento. E a responsabilidade de levar essa paz, diga comigo assim, a responsabilidade de levar essa paz ao mundo é minha. Pega teu dedo assim e faz assim, é minha. Eu tô vendo irmão que tá achando que não tem responsabilidade para fazer isso. Levanta o dedo assim, aponta pro céu. Não é do Senhor, é minha. Eu sou o porta-voz de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar na parte 3 dessa série. Como vencer os fracassos da vida. Deixa eu começar perguntando, quem aqui já fracassou em alguma coisa? Amém. Os que não levantaram a mão, irmão, é porque está pesado demais, já fracassou tanto e não está conseguindo mais levantar a mão, ou você já tem a fórmula do sucesso? Vou perguntar de novo, quem já fez algo que deu errado, fracassou, pisou na bola, errou, xingou que seja, nem que seja, xingou o vizinho? Amém. Falou em xingar o vizinho, o Diego assumiu, né? Sabe, há 2 domingos o pastor tem ministrado sobre as estratégias que nós vamos usar para superar os fracassos, para vencer os fracassos da vida. E no domingo passado ele falou um pouco sobre o que os discípulos fizeram enquanto o nosso Senhor Jesus subia um monte para orar. Os discípulos pegavam o barco e iam no sentido contrário de onde estava a presença do Senhor. E uma das coisas que nós entendemos é que para vencer o fracasso, nós precisamos ter na nossa vida a presença de Deus. Pastora, e o que de fato é um fracasso? O fracasso, às vezes ele acontece devido a decisões equivocadas, a decisões que nós tomamos, assim como os discípulos, sem tomar a direção de Deus, sem buscar de Deus uma resposta. Os discípulos foram no sentido contrário do que Jesus estava indo e eles deram de cara com uma grande tempestade. Muitas vezes existem tempestades que nós vivemos na nossa vida simplesmente porque estamos tomando um curso de vida diferente daquele que Deus tem para a nossa vida. Avalie aí sua vida. Sabe, uma das coisas que eu tenho na minha vida, eu conversava com um apóstolo esses dias e eu dizia para ele, apóstolo, sabe, quando eu vou tomar decisões na minha vida, antes de tomar a decisão, eu vou lá para Jesus e analiso e avalio como está a minha comunhão com Deus, como está o meu relacionamento, o quanto de Deus eu estou podendo ouvir, porque muitas vezes nós tomamos decisão apenas no calor da emoção e aí depois a gente vai colher a tempestade. Fracasso também pode vir decorrente de pecados, da quebra de aliança, da quebra de princípios, sabe? Deus, ele construiu princípios. Princípios são como grades de proteção na nossa vida. Sempre que eu quebro um princípio, sempre que eu acabo cometendo um ato de pecado, eu estou ultrapassando a zona de proteção divina. Quando eu cometo um pecado, quando o fracasso na minha vida vem porque eu cometi um pecado, eu estou literalmente abrindo mão da proteção de Deus e ficando vulnerável aos ataques do inimigo. Então, muitas vezes o fracasso também vem por conta dos nossos pecados. Só que o que eu acho mais incrível na palavra de Deus é que a gente na Bíblia encontra grandes homens e mulheres de Deus, é ou não é? Grandes heróis da Bíblia. Homens e mulheres que marcaram, que fizeram diferença na história. Mas sabe o que eu acho incrível na Bíblia? É que o nosso Deus, ele teve o cuidado, Aline, de não esconder os fracassos desses grandes homens e mulheres de Deus. Sabe, Sueli, Deus, ele deixou registrado na palavra dele que os homens fizeram grandes coisas. A Bíblia fala de coisas maravilhosas que eles fizeram, mas Deus não ocultou as falhas desses homens. Sabe, a gente vê na Bíblia um homem como Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era de acordo com o coração de Deus.
Só que a Bíblia também é muito clara quando Deus descreve lá que esse mesmo homem de sucesso que derrotou um gigante, Davi, aquele mesmo homem adulterou. Por um tempo ele se tornou um adúltero. Ele fracassou. E a Bíblia diz que depois do adultério, porque um abismo chama outro abismo. Quando a gente cai num fracasso e a gente não entende como sair desse fracasso, provavelmente a gente vai buscar outro fracasso. E a Bíblia diz claramente, esse abismo vai atrair outro abismo. E cada vez mais a gente vai vivendo no fracasso. Depois que Davi adulterou, o que foi o próximo pecado dele? Agora aquele homem segundo o coração de Deus, ele não era mais apenas um adúltero, mas ele também era um assassino. Ele mandou matar Urias, o esposo da Batseba. A Bíblia também não esconde o fracasso de Abraão. A Bíblia também não esconde o fracasso de Moisés. Sabe, Moisés, existem passagens na Bíblia que mostram tudo que Moisés fez. Imagina, irmão, que Moisés, ele chegava diante do Mar Vermelho e quando ele tocava com o cajado nas águas, o mar se abria. Quem aqui já tocou na água e o mar se abriu? Levanta a mão aí, por favor. Alguém? Ninguém? Pois eu também não. Pelo contrário, se estiver perigando até se afoga, né? Não sabe nadar, vai junto com as ondas. Mas Moisés era o cara, sabe? Deus derramava o poder dele sobre Moisés. E Moisés fazia sinais e maravilhas. A gente está falando de abrir o mar, mas ele jogava a vara no chão e a vara virava uma serpente. Pegava na vara de novo e ela saía de ser serpente, se tornava novamente um cajado. Quem aqui já fez isso? Não, só que a Bíblia diz que Moisés também falhou. Moisés irou-se e por conta dessa ira e da desobediência dele a Deus, ele não entrou na terra prometida. A Bíblia fala também de Salomão. Salomão, a Bíblia diz que não houve e nem haverá homem com tanta sabedoria como Salomão. E aí Salomão se envolve com mulheres erradas. E aí depois ele tem como consequência, a Bíblia descreve um pecado por nome idolatria. Fracassou também. E por que não falar de Adão? Adão, gente, a gente costuma dizer assim, igreja que tem discipulado, às vezes o irmão diz assim, olha, o problema, pastor, é que eu errei, porque meu discipulador, né, não me disse que isso era errado. O problema, pastora, meu líder, é porque o meu discipulador, lá no discipulado, ele não me falou. Agora deixa eu te perguntar, quem é que discipulava Adão? Quem discipulou Adão, Aline? Deus. Deus discipulava Adão. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia na viração do dia e ia conversar com Adão. E aí, meu filho, você já colocou o nome em todos os animaizinhos? Como é que está aí o andamento desse projeto? O que você está achando? E aí, como é que está o cultivo? E o que você achou daqueles animaizinhos lá, aqueles novos que eu comecei a criar aí e tal? E aí, continuando aquela conversa com Adão todos os dias. E Adão fez o quê? Pecou. Fracassou, desobedeceu e por consequência foi expulso do jardim. Sabe por que Deus fez questão de deixar tudo isso escrito na palavra dele? É para mostrar para mim e para você que o fracasso nem sempre quer dizer que é o fim. O fracasso não quer dizer que é porque você não presta, que agora você não tem mais jeito. O fracasso não quer dizer para você que é porque você já é um condenado. Sabe, eu ouvi essa semana de um pastor, eu acredito que foi o apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz assim, o diabo, antes da pessoa pecar, antes da pessoa agir com um ato de pecado, ou ter um fracasso, uma desobediência que seja, o diabo fica dizendo assim, besteira. Todo mundo faz isso. Chama, que besteira é essa? Isso é coisa de religioso. Não seja radical. Não tem problema você fazer isso. Todo mundo faz. Então, antes de você e eu pecarmos, o diabo ele ameniza o pecado. Mas uma vez que o pecado foi cometido, aí o diabo vem e diz assim, tá vendo?
Você não resiste a um pecadinho desse, é um condenado. Você é crente coisa nenhuma, você não dá para nada. Você não tem jeito. Quantas vezes tu já foi na igreja e já entrou e já saiu e tudo foi da mesma forma? É porque tu não tem jeito mesmo, cara. Não tem jeito. Depois que as pessoas cometem um pecado, então o diabo potencializa o pecado. Ele torna aquele pecado tão grande ao ponto da igreja, da pessoa que pecou, ela se condenar, ela colocar sobre as suas costas uma condenação tão grande ao ponto de querer impedi-la de avançar. Mas aí o nosso Deus, que é amor, vai e coloca na Bíblia grandes heróis da Bíblia, grandes homens e mulheres que também fracassaram. E que nem por isso precisaram abrir mão da vida eterna. E que nem por isso deixaram de viver uma vida de vitórias após o fracasso. Hoje eu quero pensar sobre fracasso, falando não sobre um fracasso, mas sobre a maior vitória que já houve em toda a história. A maior vitória que já houve e que haverá. Nunca haverá uma vitória maior do que essa. Eu quero falar sobre fracasso, ministrando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, vocês vão acompanhando no telão, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. Diga comigo, Tomé era um dos 12. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Queridos, aqui na tradução que eu li diz feliz os que não viram, mas algumas traduções falam bem-aventurados, e a palavra bem-aventurado, ela quer dizer, ela significa aquele que desfruta da glória divina. Ela diz que é aquele que recebe muitas bênçãos de Deus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: ei, você recebe muitas bênçãos de Deus, porque você é um bem-aventurado. Agora me responde uma coisa. O Jesus chega para Tomé e diz assim: Tomé, porque você me viu, você creu? Você acredita que Tomé só creu em Jesus porque ele viu? É correta essa afirmação? Não. Tomé não creu porque ele viu. Tomé creu porque ele viu e porque ele tocou. Hoje de manhã eu falava o seguinte: imagina a cena, gente. Eu estou conversando aqui com a Paula. E aí eu estou falando: Paula, sabe a Jaque? Pois é, mulher, esse negócio que ela ressuscitou, não estou acreditando. Não estou acreditando. Para mim é conversa para boi dormir. Só acredito vendo. Tenho que pegar nessas feridas dela para saber. Aí a Jaque, pum, entra na sala. E pasmem, a Bíblia diz que não abriu nem a porta. Ele, igual um fantasma assim, ó. Jesus chegou. A porta estava trancada e Jesus entrou. Entendeu aí? Imagina aí a cena. Aí a Jaque chega. E eu digo: sim, Paula, aquele creme, viu? Pode fazer o pedido, vou querer. Com licença, já estou indo, gente. Né? Assim muda de assunto radicalmente. Tomé estava lá com os discípulos. Não, é como eu falei, cara. Só acredito se eu tocar nessas feridas dele aí. Vocês estão dizendo que viram o mestre, mas eu não estou crendo, não. Só acredito se eu ver e se eu tocar. De repente, Jesus chega. E Jesus já chega falando o seguinte: oi, Tomé.
bota o dedo aqui nas minhas feridas. Imagina, Tomé. Oh, claro, Senhor. Vem aqui, terminou ainda não? Põe a mão aqui. A lança passou aqui, ó. Põe a tua mão aqui. Aí Jesus olha para ele e fala assim: porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Nessa hora, todos os outros discípulos estão assim, tremendo. Sabe por quê? Porque todos os 12 discípulos, nenhum deles creu antes de ver. Jesus deu uma famosa indireta assim para os outros 11, sabe, Tony? Ele está falando com Tomé, dizendo assim: porque você me viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Os outros devem ter se olhado assim, cutucado um ao outro. Ei, Tiago, o homem está falando com a gente, cara. Tô achando que é uma indireta aí, viu? Jesus está dando uma cutucada legal aqui na gente. Nenhum creu antes. Eles chegaram para Tomé e falaram: nós vimos. Eles tiveram que encontrar com Jesus, tiveram que ver Jesus para acreditar. Depois que eles encontraram com Jesus, aí sim eles passaram a acreditar. Pastora, e o que a senhora vê de errado nisso? O que eu vejo de errado nisso? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 27. Acompanhe comigo. João 14, 27. Diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Opa! Fica aqui comigo, presta atenção. Imagina a cena. Jesus, 3 anos de ministério na terra, caminhando com os discípulos. E aí os discípulos vêm aqui caminhando com Jesus pelas cidades, de cidade em cidade. E Jesus encontra com o coxo e ele diz: levanta, e o coxo é curado. E os discípulos: uau! E aí ele vê uma mulher lá com um fluxo de sangue, a mulher toca nele, ela é instantaneamente curada. E os discípulos: uau, cara, tal. E aí nesse intervalo entre uma cura e outra, uma libertação e outra, Jesus vai e diz assim: olha, filhos, eu estou aqui treinando vocês, eu estou preparando vocês para o que há de vir. E olha o que Jesus diz: isso eu falo agora. Imagina, Jesus curou aqui a mulher, terminou a cura, a mulher saiu feliz da vida, saltitando, e Jesus olha para os discípulos: sim, onde é que a gente estava mesmo? Sim, como eu dizia, eu estou falando agora, antes que aconteça, para que quando acontecer você possa crer na minha palavra. Eu estou falando antes de acontecer, para que quando aconteça você não duvide. Eu estou falando antes de acontecer, para que quando acontecer você creia. E os discípulos: verdade, mestre. Olha aí, está entendendo aí, né? Se liga aí, Tomé, não fica incrédulo, seja crente. Pedro falando para Tomé, Tiago, todos eles lá. Está vendo aí que o mestre está falando, presta atenção, se liga. Aí outro texto da Bíblia, João 14, 18, diz assim: Jesus continua fazendo milagres e maravilhas e falando para os discípulos: não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Olha isso. Jesus está dizendo o quê? Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês.
Eu imagino que era um culto de celebração. Claro que não, gente, eu estou só pensando. Todo mundo animado, sabe? O voz profética tinha acabado de fazer esse louvor maravilhoso. E aí Jesus chega e diz: olha, eu vou, mas eu volto para vocês. Eu vou viver, e porque eu vivo, vocês viverão. E os discípulos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tinha um que caía na unção, babava no espírito. Parece com alguma coisa que você conhece hoje? Outro texto, João 10:18. Filhos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus chega para os discípulos e diz assim: estou falando essas coisas aí tudinho para vocês se prepararem, né? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Aí Jesus chega e diz assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, quando os caras vierem me prender, rapaz, vocês não ficam atribulados não, porque ninguém vai me matar não. Eu vou me entregar. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. E os discípulos: sim, mestre, tô ligado, tô entendendo. Glória a Deus. Tem alguém crendo aí? Amém, glória a Deus. Se você crê, diga amém. E os discípulos: amém. Aplauda Jesus. E os discípulos: tudo crendo. Aí Jesus diz assim, só faltou desenhar, sabe, Myron? Tô pensando, Paulo, que Jesus podia ter desenhado, ia ser mais claro, não sei. Ele diz assim: olha isso. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-la. Ele desenhou, nesse momento, Leandro, Jesus desenhou. Ele pegou assim, olha, querido, vem aqui, Pedro, Tiago, João, todo mundo aqui juntinho. Pegou uma cartolina, abriu ali. Aqui, cruz, eu, vocês. Escondido aqui atrás dessa pedra é vocês. Tá vendo? Tremendo as pernas, vocês. A cruz, eu aqui, morrendo, viu? Só faltou ele desenhar. Sabe o que eu estou falando para vocês? É que homens que caminhavam com Jesus e ouviam acerca da ressurreição eram os discípulos, mas ainda assim, em nenhum momento a gente encontra nos discípulos a fé suficiente para acreditar naquela palavra que Jesus estava dando. Em nenhum momento a gente vê os discípulos celebrando porque Jesus ia ressuscitar. Você já ouviu alguém em algum momento comentar assim que os discípulos ficaram felizes esperando pelo terceiro dia da ressurreição? Alguém já falou isso para você? Não, eu falei para o Daniel que depois dessa série eu vou mudar o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem depois dessa série vai ser: a culpa não foi do Tomé. Todo mundo fica culpando o Tomé, que foi incrédulo. Não foi, foram os 12. Os 12, em nenhum deles nós encontramos a fé necessária para que aquilo que Jesus tinha ensinado, tinha falado, tinha ministrado, tinha mostrado para eles, para que eles celebrassem. Sabe o que impede a mim e a você de superar o fracasso, mesmo vindo à igreja? Mesmo caminhando com Jesus, mesmo ouvindo as palavras, e quando o pastor pergunta: tem alguém aí? Você, glória a Deus, aleluia. Não é assim que a gente faz? Sabe o que impede de eu e você muitas vezes a gente vencer o fracasso? É porque nós estamos caminhando com Ele, mas nós não temos revelação exata do que essa palavra é poderosa para nós. A gente diz assim: uau! Que palavra! Menino, que pregação! O pastor hoje estava ungido. Olha, foi céu na terra. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas a palavra foi poderosa. Aí a gente vai para casa. E eu não sei você, mas eu faço tudo na minha cozinha ouvindo pregação. Tem horas que eu estou orando em línguas, tem horas que eu estou de joelho chorando, tem horas que eu já não estou mais nem na cozinha, porque é umas palavras assim poderosas, né?
Bota lá Luciano Subirá, bota Luiz Hermínio, vai lá a pastora Thalita, bota lá essas mulheres, esses homens de Deus incríveis, fantásticos, que têm uma palavra poderosa. Eu costumo dizer que tem deles que tem bônus extra na Bíblia. Eu falava com o apóstolo Léo um dia, apóstolo, a sua Bíblia tem bônus, porque é umas revelações fantásticas. E a gente fica, uau, que palavra, que culto. Meu Deus, olha, Deus está falando, não é assim que a gente diz no nosso evangeliquez? A minha pergunta é, por que você acha que Deus fala? Para que é que você acha que Deus está falando com você? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ei, Deus está te preparando para que no dia da adversidade, para que no dia do fracasso, você não precise ver o milagre para crer nele. Sabe, Jesus passou todo o tempo aqui preparando os discípulos. E os discípulos cutucavam outro, vixe, mas que palavra, olha, viu aí que Jesus falou, igualzinho a gente. Mas aí chegou o dia da adversidade, chegou o dia do fracasso, chegou o dia do problema. E aí, aquela palavra que a gente ouviu, cadê? Para que serve? É agora que é a hora de colocar em prática. Sabe o que acontece, irmãos? A gente muitas vezes só mudou de religião. Você, Ágape, prometo, Paula. A gente só mudou de religião. A gente costuma vir aos domingos porque é parte da nossa religião. Se não for, fica faltando alguma coisa. Pelo amor de Deus, não deixe de vir. Tem que congregar. É um mandamento bíblico. Tem que congregar. Mas por que ouvir palavra? É porque você vai passar por dias difíceis de adversidade. E no dia da adversidade você tem que estar pronto. Lembrando daquela palavra que o Senhor Jesus falou. Daquela palavra que Deus usou o seu pastor. Daquela palavra que Deus usou o seu líder, o seu discipulador. Daquele dia que você leu a Bíblia. Daquele dia que você foi instruído acerca do que você poderia fazer num momento de dificuldade. Sabe o que acontece, Aline? As pessoas vêm para a igreja e aí começam a cantar: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E canta e adora. Aí o vizinho vai e levanta uma calúnia. Aí você se desmonta todinho. Entra num quarto, tranca a porta, entra numa depressão. Não fala mais com ninguém. Porque uma pessoa te feriu, você entra lá e fica sumido, escondido. Ah não, porque alguém passou por você e não te cumprimentou como devia. Você diz: eu não vou mais para essa igreja. Ah, porque o pastor pregou de dízimo, eu não concordo com dízimo, então eu não vou mais para essa igreja. Aí vem a adversidade, vem o problema, e ao invés de você pegar toda aquela bagagem, todas aquelas palavras poderosas que Deus ministrou, todas as promessas que vinham sobre você, e agora colocar em prática. Agora é a hora de viver essas palavras. É no momento da adversidade que você tem que ir lá buscar. Vai nos seus arquivos, meu amor. O que a Bíblia diz? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então eu vou aplicar essa palavra nesse momento de dificuldade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós fizemos uma campanha, profetizamos salvação, e eu cheguei em casa e encontrei um caos. Agora está pior do que antes. O que você vai fazer? Vai lá, pega as palavras que Jesus te deu, e agora é a hora de aplicar essas palavras. Era assim que os discípulos deveriam ter feito. Jesus morreu e agora está lá, é sexta-noite, ele está morto, ele foi crucificado. Todo mundo estava em caos, ninguém estava feliz, estava todo mundo triste. Até aqueles que levaram Jesus para a cruz já reconheciam que tinha algo diferente naquele homem. E os discípulos que ouviram a palavra estavam no meio do momento da adversidade. E a Bíblia diz que eles se esconderam no quarto, trancaram a porta e ficaram com medo dos judeus. Eles podiam ter entrado num quarto sim, fechado a porta sim, mas para celebrar, para colocar uma mesa e dizer assim: prepara o peixe, Pedro, ei Tiago, vai cortando os pães aí, porque o nosso Senhor Jesus, ele já tinha falado, ele disse: eu vou, mas eu volto.
Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não tenham medo, porque vocês não estão só. Mas os discípulos não estavam crendo na palavra e por isso estavam vivendo adversidade, medo e fracasso. Sabe por que talvez você está vivendo a adversidade, o medo e o fracasso? É porque você deixou de crer na palavra que Deus te deu. O nosso fracasso não pega Jesus de surpresa. Agora, muitas vezes, o fracasso vem naquela área que a gente acha que está tudo bem, que é super-herói. Jesus chegou para Pedro e falou: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E Pedro: eu? Não, eu mesmo não. Jamais. Senhor, eu dou minha vida por ti. É o louvor na igreja, né? Como é que é uma música aí de entrega, Leandro? Fala aí uma música. 5, 4, 3, 2, 1. Oi? A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais. Estou apaixonado, ai lá. O sacrifício sou eu, Senhor. Faz igual o Jutsu, né? O sacrifício sou eu, meu Pai. Aí sai na igreja e vem a adversidade. Às vezes não é nem a adversidade, às vezes é só um rapazinho malhado que chegou, novo convertido. Às vezes só basta ser isso, Paula. A menina é líder de célula, ajuda no ministério infantil, dança aqui, faz tudo. E o sacrifício sou eu. Aí chega o gatinho malhado, com a camisinha arrochadinha, igual meu marido gosta. Mas sou eu que compro, né, amor? Aí, irmão, a paixão muda de destino. Com licença, Senhor, me dá um pedacinho dessa paixão que eu estava dando para ti. Eu não posso ficar solteira, né? O Senhor sabe. Afinal de contas, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Usa até a Bíblia, né? Isso é cru demais. Por qualquer coisa, abre mão. Eu creio, Senhor, eu creio no teu milagre. Aí vem aqui na igreja, aplica fé e sai, porque vai lá para fora e a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Aí quando chega na primeira aflição, na primeira tempestade, cadê? E aí, cadê a palavra que o pastor liberou? Cadê? Ei, irmão, a palavra que ele liberou é para tu usar. É cada um que pega a palavra e coloca em prática. É pela prática da palavra, é pelo exercício dela, que a nossa fé ela vai ser fortalecida, vai ser aumentada, ela vai crescer. Eu me lembro que a gente fala assim brincando, mas todos nós somos assim, gente. Todos nós. Eu estava em casa, eu estava grávida da Rebeca. Isso tem 9 anos. 10 anos, né? E eu estou lá na rede, ouvindo uma ministração, adorando ao Senhor. E eu comecei a cantar aquela música. Canta comigo, por favor, que é para o mico não ser só meu, né? Te louvarei. Canta. Adorarei. Somente a ti, Jesus. E eu estou cantando essa música na rede, dizendo: oh, Senhor, não importam as circunstâncias. Quem nunca cantou essa música assim, né? E aí o Senhor diz assim: filha, você tem certeza do que você está cantando? Eu falei: sim, Pai. E ele: eu vou te provar nisso. Eu pensei, daqui uns 15 anos, quem sabe, né, Senhor? Não precisa ser agora. Mas eu estou cantando essa música, eu creio nela. No dia seguinte, eu faço 7 meses de gestação. E eu acordo com febre, um mal-estar. E eu vou para o hospital, e eu chego no hospital diante do médico, um barrigão de 7 meses. E o médico diz assim: olha, deixa eu te examinar. Você está com apendicite estrangulando, tem que operar agora.
Eu olhei para ele e falei assim, mas doutor, peraí, eu estou grávida de 7 meses e minha filha? E o médico olhou para mim e para o Daniel e falou assim, não posso fazer nada. Assim, dessa forma. E eu saí com o Daniel, a gente foi num corredor, eu lembro de direção assim de um elevador, e eu comecei a chorar, e Deus falou assim, e a música? E a canção? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu cantei balançando na rede a primeira vez. Mas o Senhor estava me preparando com aquela palavra para quando eu estivesse caminhando naquele corredor daquele hospital. E agora? Você consegue cantar? Você vai conseguir me adorar? Você vai conseguir de fato me louvar? E aí eu lembrei que quando, há 4 anos antes de eu engravidar da Rebeca, eu e o Daniel entramos no nosso quarto e nós decidimos, nós não vamos mais ter filhos. E à noite no culto, uma mulher usada por Deus chamou a mim e o pastor e falou assim, hoje vocês decidiram que não iriam mais ter filhos, mas Deus vai dar para vocês uma menina e Ele vai fechar a madre. Eu recebi aquela palavra. Quando eu estou naquele corredor, eu estou lembrando, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma promessa. Agora não é hora de lamentar e de chorar, mas é hora de crer. E aí eu me lembro, irmãos, isso eu não lembrei para contar de manhã, mas eu me lembro que eu já não tinha forças mais de andar, era muito ruim, era muita dor. E aí o peso da barriga e todo o quadro da gestação, que já não vinha sendo fácil. Aí o Daniel me colocou numa maca, os enfermeiros me deram um lençol e eu fiquei lá deitada. E aí eu lembrei da cara do médico e ele desenganou minha filha. Ele disse, eu não vou poder fazer nada. Nós vamos interromper a gravidez. Eu disse, Senhor, eu não vou abrir mão da palavra. Eu me levantei, dobrei o lençol e saí da enfermaria. A enfermeira, ei, minha querida, você não pode sair. Eu fiz ouvido de mercador. Você sabe como é ouvido de mercador, né? Eu ignorei aquela mulher, fui lá para a recepção, me sentei na recepção e o Daniel, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não é qualquer um que vai tocar em mim, não. Deus vai mandar alguém, porque essa criança é promessa dele. E eu fiquei lá sentada naquela recepção cheia de dor, sofrendo. E aí minha sogra chegou e falou assim, olha, vamos procurar outro hospital. Eu falei, vamos. Nós fugimos do hospital, irmãos, nem prontuário a gente encerrou. Pegamos o carro e a gente saiu por Fortaleza. Nenhum hospital queria me receber. Plano de saúde, sim, pastora, mas nenhum médico queria me atender porque era uma cirurgia de alto risco. Mas o fim da história eu não preciso contar para vocês. Vocês conhecem a Rebeca, a maioria de vocês conhece. De manhã todo mundo riu quando eu disse que eu não precisava contar o fim da história. Porque a Rebeca é uma grande bênção. Uma menina bem calminha, bem tranquila, só que não. Energia pura. Alegre, animada. Promessa de Deus. E agora se naquele corredor, irmãos, eu entro na onda do diabo, de acreditar que era o fim, que era o fracasso. Eu tinha ficado naquele hospital, tinha sido operada por qualquer um, e eu não sei te dizer se hoje eu estaria com a minha filha nos meus braços. O nosso fracasso não pega Deus de surpresa, mas para a gente vencer o fracasso, a gente precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Nenhum dos discípulos entrou na lista dos bem-aventurados. Olha isso, João 20, 29 disse, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Todos os dias nós estamos sendo preparados pelo Senhor para o dia da adversidade. Todos os dias nós estamos sendo preparados pelo Senhor para possíveis fracassos. Todos os dias as palavras que nós temos recebido de Deus, as ministrações que nós ouvimos na presença dEle, na casa dEle, na nossa casa, estão nos preparando para o dia da adversidade. Atos 20, 19, olha isso aqui para quem ainda estava com dúvidas. Aquela canção lá, Ousado Amor, vai tocando ela. Olha isso aqui para quem estava com dúvida, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Espera aqui, olha comigo. Ao cair da tarde do domingo, o primeiro dia da semana,
Jesus foi crucificado e morto em qual dia, queridos? Diga comigo, sexta-feira. Sexta-feira Jesus foi crucificado. E ainda no domingo, sexta, sábado, domingo. Até quinta-feira os discípulos ainda estavam crendo. Até quinta-feira Jesus ainda estava enchendo eles de palavra, injetando palavra neles. Até aquele momento eles eram os caras, eles eram os discípulos, eles estavam cheios de ânimo, de fé. Mas de repente o mestre foi crucificado. Uau, ele fracassou. Acabou. E agora? E agora o que será de nós? O nosso mestre. E olha o que a Bíblia diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Ei, Deus te deu uma palavra, Deus te preparou para a adversidade. Mas quando veio o fracasso, você entrou na sua casa, fechou a porta e se abraçou com um medo. Quando veio a dificuldade, a adversidade, toda a palavra que você ouviu de Deus, você lançou fora. E você abraçou com a incredulidade e o medo. E é por isso que você tem desfrutado do fracasso, porque você deixou de dar ouvidos à palavra de Deus, você deixou de crer na palavra, você deixou de confiar naquele que prometeu para você. Os discípulos caminhavam com Jesus, queridos, eles estavam lado a lado com Jesus. E simplesmente 2 dias após a morte, eles já estavam trancados com medo do que os judeus iam fazer. Pastora, o que é que os judeus iam fazer, irmãos? Os judeus mataram Jesus. Eles pensaram, se mataram o mestre, o que vão fazer conosco? Talvez ficavam um cutucando o outro e dizendo assim, olha, é melhor João que tu vá primeiro, tu é o discípulo amado. Ele, não, por eu ser o discípulo amado é melhor mandar Pedro primeiro, manda logo Pedro, que ele já negou mesmo, já está na lista dos infiéis. Não, eu não é minha vez, não, por favor, de jeito nenhum. Ao invés de eles estarem ali preparando a mesa e imaginando, olha, ei queridos, é final da tarde, Tiago, é final da tarde, olha João, está chegando o pôr do sol, Jesus vai ressuscitar, ele disse que era no 3º dia, ele prometeu, ei, cuida, ajeita esse peixe rapidinho, cadê o vinho, vamos lá, o mestre está chegando, não. Ao invés de eles estarem celebrando a vitória que certamente viria, eles estavam com medo. Ei, você fracassou, você errou, você está com medo hoje. Ei, o seu coração tem que mudar a posição agora. A sua visão tem que ser tocada pelo Senhor. Você precisa ter a sua visão transformada agora, porque não é tempo de medo, de pânico, de tristeza e de dor. É momento de celebrar, porque está chegando o final do 3º dia. Ei, ele morreu, mas ele avisou, ele disse eu vou, mas eu vou voltar, não tenham medo, vocês não estão sozinhos. O fracasso não é o fim, não aceite a condenação. Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Jesus já sabia que os discípulos tinham fracassado com medo. Jesus já sabia. Quando Jesus entrou naquela casa, que as portas estavam trancadas. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje, quando você abrir a porta, o Senhor Jesus, ele vai entrar. E a única coisa que ele vai dizer não é assim, por que vocês não acreditaram na minha palavra? Por que vocês caíram? Por que vocês erraram? Por que vocês estão com medo?
Olha o que Jesus disse: que a paz esteja com vocês. Jesus chegou, percebeu que estavam com medo e disse: que a paz esteja com vocês. Voltem a crer, voltem a sonhar, voltem a acreditar. Pastora, a senhora esqueceu que o tema da palavra é fracasso? Não. Eu só quero dizer para você que quando nós não atentamos para a voz do Senhor e os seus ensinamentos, até aparentes fracassos se tornam grandes derrotas. Quando nós não atentamos para ouvir a voz do Senhor, o diabo ele transforma o cenário inteiro para tentar te convencer de que é o fim. Os discípulos tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus, de serem preparados para o dia da adversidade, para um tal possível fracasso. Mas quando eles estavam exatamente no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o cenário era de morte. Todo mundo proclamava a morte. As pessoas se entreolhavam e diziam assim: algo diferente aconteceu, mas o Messias morreu. A mãe de Jesus chorava. Aqueles que caminhavam com Jesus estavam trancados com medo e triste. Então o cenário era de derrota. Todo mundo acreditava no fracasso, na derrota, na destruição. Todo mundo acreditava que era o fim. Mas os discípulos eram os únicos a quem Deus tinha dado uma palavra de que Ele voltaria, de que eles não deveriam ter medo. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode ser que o cenário seja pintado de fracasso. Pode ser que as pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali, de fato não está dando mais certo mesmo não, isso aqui já deu o que tinha de dar, agora é seguir a vida, não, já não tem mais solução, deixa Deus ver o que vai ser feito no futuro, porque agora não tem mais o que ser feito. Mas não, você tem uma palavra de vida, Deus te deu uma palavra, se agarre nessa palavra, prepare os pães, os peixes, a celebração, porque está chegando o domingo à tarde, é chegada a hora em que Jesus vai chegar na sua casa e Ele vai dizer: a paz seja com você, não desista, o fracasso não é o fim. Hoje o Senhor Jesus, Ele muda a tua visão. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero que você fique de pé. Eu não sei qual foi a pintura, o quadro que o diabo fez para convencer você que era fracasso. Eu não sei qual foi o quadro, o cenário que o diabo fez para dizer para você que é o fim, que não tem mais jeito. Eu não sei qual foi a circunstância, se foi um pecado que você cometeu, ou se foram feridas que alguém fez com você, eu não sei, querido. O fato é que talvez isso tenha prendido você no medo, na incredulidade, tem mantido você longe da presença. Mas hoje é noite de o Senhor chamar você e dizer: a paz seja com você. Receba agora do Senhor essa paz no seu coração. Diga: Senhor, me perdoa porque eu acreditei no fracasso. Me perdoa porque eu tinha tantas promessas e palavras do Senhor, mas alguma coisa me fez desacreditar. As circunstâncias, os problemas, os pecados, as dificuldades, elas me afastaram de Ti. E hoje, Pai, eu quero Te pedir: entra no meu coração. Aqui está, Senhor, meu coração, e de fato existe o medo da derrota, o medo do fracasso. Senhor, eu estou querendo de fato jogar tudo para o alto, desistir, abrir mão, mas o Senhor tem tantas promessas na minha vida, eu tenho tantas palavras. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço, entra no meu coração e faz comigo como o Senhor fez com os discípulos. Declara paz, declara paz.